invited me to present some of the work and principles that we use to help select for quality and improve the quality of the coffee in our products. So the topic that I will touch on is the markers that are related to quality and how we are trying to incorporate them in our work and in the selection of the coffee that we use. Primeiro, então, quero dizer para vocês, eu quero apresentar o tópico, vou fazer uma introdução, então, depois eu vou falar um pouco sobre os marcadores químicos de qualidade no café verde, depois eu vou falar um pouco sobre os marcadores de DNA para os traços, as características de qualidade, os descritores de qualidade, e depois eu vou falar um pouco sobre os marcadores de DNA que podem ser usados para traçabilidade e controle de qualidade. Por que a qualidade é especial, é muito importante para a nossa indústria? Primeiro, nós queremos garantir a segurança para todos os nossos consumidores. Queremos garantir que nós atendamos realmente a todos os regulamentos e regras e padrões da indústria. Queremos também atender aos requisitos do produto e a preferência dos nossos consumidores. E também queremos garantir a eficiência do processo de nossas torrefações, fábricas e indústrias. Alguns critérios bastante importantes em termos de qualidade. Primeiro são os critérios físicos. Então, a primeira coisa seria a umidade, os defeitos descritos e o tamanho da tela das peneiras. Os sensoriais seriam níveis mínimos de defeitos e atributos positivos necessários para os blends que a gente chama de prêmio. Nós queremos níveis mínimos de defeitos, com toda certeza. Em alguns casos, ele requer alguns atributos positivos para o nosso blend. E como um terceiro tipo de critério seriam os bioquímicos, mas seriam mais para o futuro. Nós vamos abordar isso depois, em termos de cafeína, nível de cafeína, etc. Por que nós utilizamos marcadores para a melhoria da qualidade? Primeiro, para garantir a segurança e o atendimento a normas, para orientar os suprimentos, as compras em termos de matéria-prima de qualidade, para facilitar o controle de qualidade nas fábricas, torrefações e indústria, e para assegurar a identificação das matérias-primas, ou seja, sabermos de onde as matérias-primas estão vindo. Isso é muito importante para nós em termos de segurança, em termos de atendimento a normas, e também é importante para o consumidor, que está cada vez, hoje em dia, mais interessado em saber a origem do café que está bebendo. Nós também queremos auxiliar no cruzamento e na otimização das práticas produtivas lá com os produtores mesmo, ou seja, na pós-colheita, por exemplo. Alguns direcionadores de qualidade principais para o café verde. A variedade do café, com certeza, o meio ambiente, devemos levar em conta a geografia local, o microclima, as práticas culturais, as práticas de cultura que tem, a maneira que o café é plantado, a maneira, no contexto do Conilon, por exemplo, ou o grau de maturidade do café e os tratamentos pós-colheita que nós damos ao café que foi colhido de acordo com a cultura. Fatores que influenciam e marcadores da qualidade bioquímica e sensorial. Nós temos o meio ambiente, com certeza, o tipo químico e a genética. Nós temos maneiras de seguir a qualidade e os marcadores, ambos quando nós estamos olhando no tipo químico, por exemplo, nós temos diferentes tipos de marcadores de DNA,
para características específicas de qualidade. Nós temos os genes em si mesmo, que são bastante importantes para os descritores de qualidade, e nós temos, estatisticamente, aqueles que são associados aos descritores de defeitos e problemas. Temos os marcadores de químicos, o aroma, por exemplo, o sabor. Nós temos os químicos relativos, que podem ser relativos à qualidade, e nós temos também compostos que são indesejáveis, que a gente quer afastar pelo teor negativo. Eu gostaria de falar então um pouco sobre os marcadores químicos de qualidade no café verde e como nós usamos para a melhoria da qualidade no nosso negócio. Primeira coisa, eu quero falar sobre alguns princípios gerais e alguns benefícios e desvantagens dos... Vamos falar primeiro sobre as vantagens. Podem ser indicadores rápidos da qualidade da matéria-prima, precursores, né, relativos à associação estatística que nós temos com esses marcadores. Eles podem ser fatores diretos em relação à qualidade. Eles podem ser usados para quantificar atributos positivos ou até mesmo defeitos. As limitações ou desvantagens que podemos ter. O caso quando nós não temos um descritor químico. Em termos de fatores ambientais também, pode ter mais ou menos utilidade, dependendo do local em que temos e do clima daquele local. E o composto químico, por exemplo, pode ser, às vezes, bastante caro e também consome tempo. Alguns métodos tradicionais de analisar a qualidade do café verde. Físico, sensorial e analítico. A granulometria é um fator físico, com certeza, né? Questão de cor também, coisas assim. Nós, no nosso trabalho, tentamos identificar alguns marcadores que são diretamente ligados com a qualidade. Esse é um dos exemplos que temos aqui e mostra tanto a vantagem e as limitações dos marcadores. Esses são os marcadores que nós identificamos para as notas negativas de fermentação no arábica, por exemplo. Em termos de voláteis, basicamente nós temos que ver a análise dos voláteis, medi-la. É uma coisa difícil para usar no dia a dia, mas o lado positivo é que é bastante preciso e nós podemos usá-lo de uma forma a melhoria da qualidade. Tem um limite de percepção também que a gente precisa levar em conta, mas tem uma correlação muito boa entre o nível do marcador e o descritor que nós estamos falando. E se nós queremos usar isso aqui numa forma mais diária, na indústria ou na estação ali de plantio ali, nós temos que botar uma ênfase nos métodos, no NRA, por exemplo, como uma NIR, como um método rápido para avaliar a qualidade da matéria-prima que nós vamos utilizar. Pode ser vegetal, ele pode ser usado também para transformar produtos crus, por exemplo. Nós podemos ver ali o NR, por exemplo, está usando cada vez mais esse método. A vantagem desse método é que ele é bastante adequado a uma diversidade muito grande de biomateriais. É uma preparação de amostras simples. Ele é um método não destrutivo, ele é robusto, ou seja, pode ser usado em escala industrial, e ele é multivariável, né? Ele é poderoso em termos dos resultados que se pode ter.
há uma possibilidade também de se fazer isso online com aplicações ao processo. Ou seja, pode ser feito na própria indústria e aplicações aos processos de beneficiamento também. E ele não gera resíduos perigosos, subprodutos perigosos. Algumas limitações são que há uma necessidade de calibração, né? Há uma necessidade de análise também. O NIR ele não é muito sensível, então o PTB ou quantidade de materiais, ele não vai ser muito sensível a isso aí. Para criar modelos NIR, o que nós fazemos, tem essas 4 balões aqui. O primeiro, nós temos uma referência sólida, uma análise sólida. Nós vamos criar os modelos de calibração, fazendo uma impressão digital, né? Uma análise da impressão digital, por assim dizer, é uma expressão que usamos. E o NIR tem a análise de referência para que nós possamos... O que nós queremos fazer, na verdade, basicamente, é uma correlação muito boa entre a análise de referência e a análise do NIR. Esses fatores de sucesso são as aquisições de espectro do NIR e uma calibração também, dados de calibração bastante confiáveis. Nós precisamos ter isso para que haja sucesso na utilização do método. A faixa de composição das matérias-primas, por exemplo, basicamente a gente usa 200 amostras e a gente tem que calibrar todos os instrumentos e... No café, por exemplo, no modelo NIR que usamos para o café, é facilmente aplicável para compostos bioquímicos no café. Podemos utilizá-lo com bastante lucratividade em questões de melhoria de qualidade. Nós temos, aqui nesse gráfico, por exemplo, eu mostro a curva de calibração para a cafeína e você pode ver que há uma aplicabilidade muito boa do NIR à indústria do café, tanto para a arábica e para o Conilon. Para a química nós podemos usar isso aí de uma forma mais diária, é um padrão e nós temos tido bastante sucesso no uso desse método. O NIR ele pode também ser usado para predizer o valor sensorial do café Conilon. Então é bastante importante para a indústria o uso desse método nessa predição. Nós temos usado com um poder de predição muito bom. Então, por exemplo, o amargor no café é um atributo bastante importante que nós queremos controlar. E o método NIR, ele pode facilmente fazer com que você identifique o grau de amargor do café e possa tomar atitudes em relação a isso. Baseado num painel de calibração e a aquisição e a criação do modelo, nós temos bastante eficiência, 0,92 a precisão que nós temos de calibração. Para validar o método, o que nós fizemos é que nós fizemos alguns fatores de rampa ao redor do mundo e nós tabulamos esses resultados para fazermos correlações entre o amargor, por exemplo, detectado pelo INR e detectado no campo. Então, é algo que nós estamos examinando e queremos implementar no futuro de forma ainda mais agressiva. As conclusões e perspectivas. Hoje em dia, nós ainda pensamos que o NIR, no futuro, nós poderemos generalizar o uso para um uso mais diário. Hoje em dia, o NIR ele pode substituir a análise química. Isso pode ser feito de uma forma não destrutiva, de uma forma rápida. Isso é bastante útil. Ele pode ser feito para medições online, ou seja, lá na indústria. Ele será, no futuro, com certeza, mais barato e mais rápido para uma análise sensorial também. O NIR também ele está sendo usado
para estudos, por exemplo, na Colômbia, para fazer a conexão entre o terroir, né, entre todos aqueles fatores ali geográficos de solo e clima, e com os valores que se tem. Esses modelos têm sido desenvolvidos, leva bastante tempo para fazer o treinamento disso aí, mas é um método bastante robusto, como uma forma de garantir a origem do produto. Ele poderia ser utilizado para análise dos compostos e análise de quantitativo também. Isso que eu queria falar sobre análise química, basicamente nisso aí. Tem muito mais para falar, com certeza, mas no tempo que me foi dado aqui, eu queria só dar uma ideia básica para vocês, pelo menos, para vocês terem uma ideia do método NE. Nós temos também o monitoramento online de grãos e de atributos usando o NE, né? Nós podemos combinar o analisador de grãos, por exemplo, com um monitoramento em tempo real para o futuro do café. Isso é uma pergunta que tem surgido, será que é possível isso? Mas em termos de agricultura, no futuro nós podemos utilizar o NR para compras também, como uma forma de chegar no café e selecionar melhor as fontes do café, de onde que o café está vindo. Eu vou falar um pouco sobre os marcadores de DNA. Então, as vantagens de marcadores de DNA. É uma situação neutra, né? Eles podem se distribuir pelo genoma e não são influenciados pelo ambiente, pelo meio ambiente. Você pode fazer um link entre a qualidade, os parâmetros de qualidade e a genética e a maneira que seja útil para nós da indústria. As limitações dos marcadores de DNA é que eles somente podem informar os descritores controlados geneticamente. Eles são dependentes em genótipos, então, logicamente, vão lidar somente com genótipos, e o polimorfismo pode ser um fator bastante limitador, por exemplo, no arábica, e também uma recombinação, necessidade de recombinação. A diversidade genética do robusta, por exemplo, os marcadores de DNA, eles ajudam a compreendermos melhor e utilizar a diversidade genética a nosso favor na cultura do robusta. E para criar marcadores moleculares, por exemplo, com descritores e para melhorar a seleção de grãos de café, nós podemos utilizar os marcadores no Conilon, e isso já está bastante definido na indústria, já é feito, e o que tem sido feito até agora, o que tem sido bastante útil em termos de marcadores DNA, é que você pode usar para criar mapas genéticos, né? O mapeamento genético pode ser feito através dos marcadores de DNA, e nós temos criado mapas bastante densos que mostram e informam bastante a complexão genética dos materiais que temos analisado. E nós fizemos isso usando marcadores codominantes, RFLP, SSR e SSP. O mapa do café Conilon, ele pode ajudar a identificar os marcadores de qualidade, os QTLs, que a gente chama. Nós podemos usar como fonte de marcadores genéticos para estudos sobre a diversidade das qualidades e dos tipos que temos. Podemos usá-lo também como uma referência para esse sequenciamento de genoma internacional, o projeto de sequenciamento internacional de genoma. A detecção de QTLs da Nestlé, a maneira que temos feito é uma estratégia dupla que temos usado. A estratégia, primeiro, seria a coleção de robusta, as coletas feitas em termos de diversidade. Nós sabemos que o polimorfismo e a diversidade e os cruzamentos bastante valiosos que podemos fazer. Baseado nessa coleta, nós podemos examinar as populações e podemos ter dois desses e estabelecer essa população em dois locais. E também nós podemos usar uma outra estratégia, que é utilizar os multicruzamentos que são conectados
com a progenia, por exemplo, pequena, baseada no café, e novamente nós estabelecemos as populações pequenas na Tailândia, por exemplo, e no Equador também. E usando esses dois tipos de material, nós também temos ajudado bastante na detecção dos descritores de qualidade. A detecção dos descritores de qualidade na cafeína e no teor de ácido clorogênico nos grãos também tem sido bastante importante. Nós temos sido capazes de fazer a detecção desses descritores de qualidade. E o que nós estamos tentando fazer agora é utilizar essa análise, fazendo essa pirâmide de descritores de qualidade nas variedades de Elite, combinando campo e performance, o desempenho na prova do café, para que nós possamos identificar esses descritores de qualidade de uma forma... Aqui apresento um esquemático para vocês verem como que a gente tem feito esses descritores de qualidade vindos de progenitores ali, e aí nós combinamos com o QTL C e D de outros progenitores. E aí nós temos juntos um clone de Elite que acumula os 4 QTLs. O valor total seria de 80, então, se temos 50-50 de um e de outro, temos o valor total de 80. Teríamos um potencial muito alto de identificar bem cedo já quais seriam os potenciais de qualidade que teríamos nessa progenia que criamos. Os altos potenciais usando essa metodologia. As condições de análise de QTL hoje em dia, nós temos identificado QTLs usando tanto o biparental quanto os cruzamentos conectados. O catálogo de QTL que desenvolvemos, ele está ligado ao mapa genético do Robusta, do café Conilon, como vocês chamam aqui. E alguns QTLs, eles estão sendo mostrados em diferentes ambientes. Isso talvez sejam os QTLs mais interessantes que nós temos visto até agora. E nós temos tentando associar esses QTLs a genes candidatos para análise dos descritores químicos. Isso ainda está sob estudo, mas já estamos fazendo e estamos tentando também validar a preditabilidade disso aí. Essas seriam algumas âncoras, por assim dizer, é o nome que a gente dá ao mapa do sequenciamento de genoma do Robusta. Vocês podem ver nessa figura, infelizmente está um pouco confuso aqui, mas acho que dá para vocês enxergarem. Ele está sendo usado para o mapa físico, mapeamento físico, e agora nós temos 75% do mapa genético já coberto pelo sequenciamento aqui, e 75% da sequência de genoma ainda não foi mapeada. Mas isso está, eu então diria que em termos de mapeamento de genoma, nós estamos cobrindo apenas 26% no final das contas. Uma grande parte do genoma é baseado provavelmente em repetibilidade ou na natureza específica. Por isso que nós não conseguimos fazer um mapeamento ainda total. Qual a promessa que temos hoje do genoma, então? O sequenciamento de genoma do Robusta, ele pode ser utilizado para identificar, por exemplo, genes candidatos para QTL, para descritores de qualidade. A sequência vai identificar marcadores SNP mais fáceis de serem utilizados e mais úteis para a análise mais ampla do genoma. E aí eu vou falar agora um pouco sobre os marcadores de DNA para controle de qualidade e identificação de fontes e de que a gente chama em inglês de traceability. Aqui eu vou pegar um pouco sobre o mundo do Arábica para falar, então não é específico para o Robusta, para o Conilon, mas temos aqui para o Arábica.
Nós temos um trabalho acontecendo aqui no Brasil, porque nós temos as cápsulas de Nespresso, não é isso? Que vocês provavelmente já conhecem, que é da Nestlé, e que tem uma variedade única em cada cápsula ali. E são materiais que a gente tem utilizado, e nós conseguimos controlar a pureza de uma variedade única em lotes comerciais. Por exemplo, o Bourbon, né? Nós temos uma precisão maior e aí a gente pode usar várias amostras e podemos trazer a uma cápsula com uma variedade única. Essa identificação de DNA, ela se baseia em protocolos robustos e bancos de dados das impressões digitais do DNA, por assim dizer. É o que vocês veem nessa figura aqui. E nós podemos associar esses tipos a parâmetros de qualidade. Basicamente, nessa análise aqui, nós podemos fazer, por exemplo, aqui, para identificar especificamente alguns traços genéticos. Nessa cápsula aqui, por exemplo, que eu tomei como exemplo, que é do sul do Brasil, e nós podemos traçar, então, a origem do material, desde o campo, até ali, desde da folha, até dentro da cápsula. É um método bastante interessante. Nesse aqui nós temos o Bourbon amarelo, por exemplo, que é uma variedade única para uma cápsula de Nespresso que temos fornecido no mercado. A variedade de Bourbon, ela foi obtida a partir de um cruzamento que vivenciamos. A detecção de contaminação na variedade Bourbon, usando o HRM, por exemplo, que é um método que nós chamamos de método de alta resolução, HRM. O HRM é um método PCR único, uma ferramenta que é rápido e é baseado numa forma bastante individual de análise, para análise da pureza. E nós podemos associar usando o tipo certo de ferramenta PCR com a presença ou não de contaminantes no café, para que podemos visualizar diferentes tipos de contaminantes no café e de diferentes fontes. Às vezes é o café que é de uma variedade diferente, que foi misturado ali e que nós não queremos ter aquilo, porque as cápsulas devem ter uma variedade única. Podemos identificar isso e já nos livrarmos daquela variedade que está estrangeira ali no nosso. O problema é que é simples, mas é uma situação que é bastante trabalhosa, porque nós vamos analisar grão a grão e aquilo realmente dá um trabalho muito grande, é caro e isso agrega a um valor ao custo final do produto, com certeza. O que nós estamos fazendo, então, nós estamos, voltando a um sequenciamento, a um método baseado em sequenciamento, que é chamado de 454 Júnior, é o nosso nome que nós damos, é da Roche. Cada alvo de DNA, ele é ampliado com tags, com que nós chamamos de MIDs, né? Que são ampliados em paralelo de diferentes grãos daquela amostra que nós estamos utilizando, para permitir uma multiplexação. Então, por exemplo, aqui nós temos um 321, um alvo 321, que nós podemos associar com o MID, que está em azul ali, os primers. E cada um desses MIDs, ele pode ser associado a um container específico, e aí nós podemos olhar 10 containers em paralelo de uma vez só. E nós temos aí 1.100 sequências, por exemplo. Nós podemos ver grãos em paralelo e separado e fazer um cruzamento de informações que nos dá um resultado bastante preciso de análise. Uma outra coisa interessante é que cada variante pode ser identificada. Nós podemos identificar cada corte de variedade ali, de variação, naquelas caixas azuis ali. Você pode ver que a gente está identificando, por exemplo, os contaminantes em separado. Nós podemos quantificar os contaminantes e nós podemos fazer isso de uma forma mais rápida e muito mais preciso do que fazíamos anteriormente. Aqui para mostrar a grande produtividade, né, o aumento em produtividade por causa da
precisão e a redução de custo que podemos ter a partir disso aí. Se nós pudermos usar isso aqui como um benchmark, nós podemos, então, isso nos levaria um dia, talvez, 2 horas, desculpe, para fazer 24 corridas. Então, não é muito rápido, mas você pode ver que nós teremos um custo de 100 ali, né? Com HRM, por exemplo, nós acabamos reduzindo o custo um pouco, né? Reduzimos o custo apenas um pouco. Agora, com a multiplexação, nós realmente conseguimos uma técnica bastante. A gente pode olhar milhares de sequenciamentos e podemos fazer isso aí de uma forma bastante mais rápida e com redução de custo muito maior se a gente comparar com uma. Vamos falar com a conclusão, então. Essa identificação genética através do DNA, ela está melhorando em precisão e em produtividade cada vez mais. Estamos nos tornando mais rápidos, é um processo tecnológico bastante rápido. A melhoria na precisão dos resultados tem sido notada. Nós temos entrado com essa possibilidade de multiplexação com 454 análises de sequenciamento. E nós temos que ter em mente que esses marcadores de DNA, eles são associados a genótipos, independente do meio ambiente, independente do ambiente com o qual estamos lidando. Então, tem limitações, precisamos ter isso em mente. Mas é uma ferramenta bastante poderosa que podemos utilizar. Então, como conclusão geral, eu poderia dizer que nós temos um número cada vez maior de consumidores que degustam e fazem uso de critérios de qualidade e que nós temos que atender a esses critérios de qualidade que estão aumentando cada vez mais. Ou seja, o mercado tem se tornado cada vez mais exigente. Marcadores têm se tornado uma ferramenta necessária para coletar informação sobre a qualidade do café e para aumentar a velocidade e a precisão da análise que nós podemos oferecer ao mercado. Nós não podemos mais fazer uma análise manual, que através de sensoriamento, prova de café, daquela forma tradicional que utilizávamos no passado. Uma combinação de DNA e marcador químico tem que ser utilizado e com uma preferência para marcadores de qualidade diretos que sejam utilizados para termos um bom processo e um resultado melhor. A tendência hoje em dia é se mover cada vez mais rápido para métodos que apresentem alta produtividade em termos de DNA. Avanços da biologia molecular, na identificação, têm sido bastante notados em termos de marcadores informativos. E todo esse trabalho bom que tem sido feito em pesquisa para identificar esses marcadores que sejam informadores em termos de qualidade para selecionar melhor o café no futuro. Eu agradeço a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Pierre Brown, the head of the Research and Development Center for Nestlé. Last lecture this morning is molecular characterization of determinants involved in the tolerance